Mas a manchete é essa aqui, né? Inscrição mais antiga de Jesus é Deus, encontrada em Israel, é considerada a maior descoberta desde os manuscritos do Mar Morto. Um mosaico de 1800 anos, descoberto por um preso da prisão de Meguido, apresenta a escrita grega. Isso é interessante porque realmente o que estava acontecendo, se eu não me engano, eram obras que estavam sendo feitas num presídio ali e numa área que já era escavada arqueologicamente desde 1998, por aí. Mas essa área, ela pega um pedaço ali de uma prisão e de uma estação policial também. E aí foi encontrado algo que indicava potencial arqueológico. E aí, quando isso acontece em Israel, eles chamam imediatamente ali a autoridade de antiguidades de Israel. Os caras enviam arqueólogos para tudo ali e os arqueólogos fazem as escavações. Apresenta a escrita grega antiga. O amante de Deus, a Keptos, na verdade é a amante de Deus, né? É uma mulher, ofereceu a mesa a Deus Jesus Cristo como um memorial. O mosaico tem 177 metros quadrados, decorou o primeiro salão de orações do mundo em 230 d.C. Talvez, a gente vai ver sobre essa questão de datação daqui a pouco, confirmando que os cristãos acreditavam que Jesus era o Filho de Deus desde essa época. Agora se prepara para ser exibido em um museu dos Estados Unidos. Bom, vamos ver agora então o que é. E aqui está a imagem, né? Então, isso aqui é uma parte do mosaico, né? Que está nesse lado aqui. E do outro lado a gente tem outra seção com duas inscrições. Tem uma aqui em cima, eu vou mostrar isso maior daqui a pouco, mas tem uma aqui em cima, uma aqui embaixo, e tem uma base aqui do que provavelmente era onde ficava a mesa, que é descrita em uma dessas inscrições, que era utilizada para a celebração da Eucaristia. Então aqui está a área, e aqui está a área com o mosaico, aquele mosaico que estava na reportagem, e aqui embaixo uma reconstituição artística, mostrando como é que seria essa casinha, que foi esse cômodo dessa casa, que foi adaptada aqui o mosaico, a mesa no centro, né, onde tem aquela base, essa base aqui, adaptada para uso de cristãos na Palestina romana, atual Israel, né? Então aqui, essa parte que eu destaquei na thumb é onde está, na capa do vídeo, né? É onde está de fato escrito Deus Jesus Cristo. Só que isso está escrito de uma forma diferente. Não está escrito simplesmente Deus Jesus Cristo em grego, porque vocês podem ver que são 6 letras, né? Tem um teta, um ômega, um iota, um y, ou y, como preferirem, um xi e outro ômega. Então tem 6 letras aqui, ou ômega, como preferirem também. Então tem 6 letras aqui, e Deus Jesus Cristo em grego tem mais letras do que isso. E vocês podem ver que tem traços aqui em cima das palavras e não tem traços em outras palavras. Por quê? Porque isso é uma nomina sacra. É uma forma de escrever nomes divinos, nomes sagrados. E aí é feito um encurtamento do nome, geralmente com a primeira e a última letra, ou letras intermediárias também, e você coloca um traço para indicar que é uma nomina sacra. Então, a parte que tem um teta e um ômega aqui, né? É a parte que diz Deus. A parte que tem um iota e um y é a parte que diz Jesus. E o xi e ômega é o Cristo no final, né? Isso ficaria em grego, como está aqui, né? Aqui indicado na transliteração. Aqui, né? Deus, Jesus, Cristo, com as letras intermediárias omitidas. Por isso ele colocou entre parênteses aqui. Essa questão do Deus Jesus Cristo, né? Então, Jesus Cristo ser chamado de Deus também é algo interessante. A data inicial foi aproximadamente, né? A Leia de Senni e o Yotam Teper colocaram isso por volta de 230, por causa de comparações na inscrição. É o método comparativo que se utiliza, né? A gente não encontra nenhuma data lá. Então, você vai usar elementos de contexto cultural, como que as pessoas faziam a letra, a forma da letra naquela época, que tipo de arte as pessoas faziam naquela época, e vai comparar isso com outras coisas que a gente conhece e tem a data mais certa, e chegar a uma data possível. Então, essa questão da datação ainda está em aberto, né? Ainda que a maioria defenda realmente que ela seja ali de meados do 3º século depois de Cristo. O que não falta são evidências de pessoas que consideravam Jesus divino. O que não significa dizer que os cristãos sempre consideraram Jesus como Deus. Não é o caso também. Tem alguns cristãos que consideravam Jesus como
um homem que foi habitado temporariamente pelo Espírito de Deus. Você tem as vertentes gnósticas, os ebionitas, você tem vários tipos de cristianismo antigo. Alguns consideravam Jesus Deus, outros não. E os que consideravam Jesus Deus debatiam o que isso significava. O que é Jesus ser Deus? Ele é idêntico a Yahvé do Antigo Testamento? Ele é um Deus que, na verdade, manifesta a existência de um Deus anterior e superior a Yahvé, que é o caso, por exemplo, de Marcião. Ou então, Jesus é divino na medida em que ele foi empoderado por Deus, mas ele não é coeterno e co-substancial com o Pai, que é o que o Concílio de Nicéia vai propor, enfim. Então, como o próprio autor diz aqui, a discussão sobre a divindade de Jesus não era se Jesus foi... A discussão histórica, né, sobre o que os cristãos diziam a respeito da divindade de Jesus, não era se eles diziam que Jesus era Deus ou não. Era sobre como Jesus era considerado divino. O que significava dizer que Jesus era Deus. Isso é que está em debate, historicamente. Isso ainda deixa em aberto muitas coisas, né? Tá, ele é divino, mas ele é divino idêntico ao Pai, ele é co-substancial com o Pai, co-eterno com o Pai. Jesus acreditava na doutrina da Trindade, que seria elaborada, né, sofisticada ao longo de séculos, ali, segundo, terceiro século. O Gospel Prime fez uma matéria jornalística sobre este achado arqueológico, com o título Mosaico descrevendo Jesus Cristo como Deus é revelado em Israel. Obra que fazia parte de uma igreja gentia caseira, é datada do ano 230 depois de Cristo, século II, ou seja, 160 anos após a expulsão dos judeus de Jerusalém, e 200 anos após a morte de Jesus. E traz 3 inscrições em grego, que dizem a Akriptos, que ama a Deus, que ofereceu a mesa ao Deus Jesus Cristo como memorial. Akriptos é o nome de uma mulher grega ou romana que doou sua mesa para a celebração da ceia, explicam os arqueólogos. O mosaico era uma placa de homenagem. Há indícios que o doador do mosaico teria sido um centurião romano chamado Gaianus, também chamado de Porófios, nosso irmão. Isso confirmaria que, com os judeus longe de sua terra, os romanos e gregos se instalaram em Israel e criaram a sua própria versão de Jesus, transformando num deus pagão e fundador do cristianismo. Agora eu quero fazer uma observação. Quando os trinitários e os unicistas dizem que Jesus é Deus, eles não estão querendo dizer que Jesus é somente uma pessoa de autoridade e poder, mas que Jesus é Deus no sentido de ser o Deus Pai, o mesmo Deus que o Pai dele, que Jesus, na verdade, é Deus, que é Jeová. Porém, esta é a minha opinião, vocês poderão deixar os seus comentários. Estranhamente, os evangélicos do Gospel Prime apagaram esta matéria do site. Eu acredito que seja por um motivo de exagero, justamente por causa do que eu estou dizendo aqui. Não havia, antes de Nicéia, uma ideia que Jesus fosse uma pessoa investida de poder absoluto para ser igual ao seu Deus e Pai. Isso surgiu mais de 300 anos depois da morte dos apóstolos. Vejam aqui que o site apagou a matéria e eu vou deixar o link deste site, desta matéria na descrição. Vocês poderão entrar lá e conferir que realmente foi apagado. Então eu pergunto, não seria mesmo um exagero dizer que, antes de Nicéia, cristãos consideravam Jesus Deus, no sentido de ser o Deus Todo-Poderoso? Observem agora uma mesma matéria falando sobre o mesmo assunto, sobre o mesmo achado arqueológico, que Jesus é descrito como uma divindade. Agora no site Aventuras na História, o site AH, no título que diz assim: um mosaico de 1800 anos descoberto em Israel traz uma inscrição em grego antigo que evidencia que os cristãos já reconheciam Jesus como Filho de Deus. Créditos a jornalista Luísa Lopes, publicado em 19/11/2024. Sim, eu acredito que, se existia antes do Concílio de Nicéia que Jesus era um ser divino, não que ele era o mesmo Deus que o Pai dele, mas que ele era um ser divino porque ele era filho de Deus. Ele não era Deus, como sendo o Deus Todo-Poderoso que é o Pai dele. Então eu acredito que foi por causa disso que os evangélicos apagaram a sua reportagem, por ter cometido um exagero, reconhecendo isso
não quiseram assumir o risco de serem criticados por especialistas. Bom, como eu disse, esta é a minha opinião. Agora eu vou mostrar uma série de 4 vídeos curtos mostrando como os primeiros cristãos entendiam sobre a divindade de Jesus antes do concílio de Nicéia. Então, em princípio, era ou estava. Ó, agora o detalhe está aqui, ó. Na ação verbal. Era ou estava. Se era ou estava, ele estava. Ou ele era. Ok, vamos chegar lá. No princípio estava ou era o verbo. Ok. Então, em princípio era o verbo. Aqui nós temos o que aqui? Nós temos um sujeito. Ok. E aqui nós temos o que, ó? Cadê? Aqui. O que nós temos aqui? Aqui nós temos o quê? O objetivo indireto. Aqui é o objeto direto. Porque nós temos essa terminação aqui, ó. Aqui é o artigo do caso acusativo e aqui é a terminação do substantivo do acusativo. Som, teon. Vamos lá. No, em princípio, era o verbo. Aí o que nós temos aqui, ó? O e, que é uma conjunção. E, novamente, o sujeito estava com quem? Com quem? Estava? Aí agora entra. Se ele era, e ele era e ele? Ele era e ele? Estava com quem? Com Deus. Preste bem atenção. Se ele era ou ele estava com alguém, esse mesmo que era ou estava não pode ser esse alguém. Aí é onde guarda o... Justamente. Aí que entra aqui, ó. Ele estava com Deus e... Aqui, ó. E... Olha o que ele muda agora. E Deus era o verbo. Você está vendo a mudança que o escritor fez aqui agora? O que o escritor fez? Preste bem atenção, senhores. Isso aqui é o quê? Isso aqui é o quê? Isso aqui é o quê? Gente, aqui em grego. O que nós temos aqui? Sim. Não. Isso, que é o caso nominativo. Nós temos o sujeito aqui, ok? Beleza. Essa terminação aqui é do quê? É a mesma dessa aqui. Ele está dizendo que o temos aqui é o quê também? Sujeito. Só tem um problema. Por que aqui não pode ser sujeito? Por quê? Por quê? O que está faltando aqui? Aqui está faltando o quê? Vamos lá? Vamos lá aqui agora. O que nós temos aqui? O que nós temos aqui? Não, sim. Artigo. O que nós temos aqui? Ok, que está regendo isso aqui. O que nós temos aqui? Para quem? Para quem? Se aqui eu tenho artigo para esse logos, aqui eu tenho artigo para esse logos, aqui eu tenho artigo para esse Deus, aqui eu tenho artigo para esse logos, o que está faltando aqui? Isso é regra de sintaxe. Agora um vídeo de como que surgiu a doutrina da Trindade. Tertuliano, pessoal, bem brevemente, ele era cartaginês, ele nasceu na província romana de Cartago, na África, onde hoje fica a Tunísia, e ele foi o primeiro cristão a nos dar um conceito mais formal de trindade. Aliás, para ser mais preciso e honesto, correto, essa terminologia de Tertuliano, da trindade, ela tornou-se o fundamento da definição trinitária da igreja, ou seja, Deus é um em essência, mas 3 quanto às suas pessoas. De onde eu tirei isso? Da Bíblia, diretamente? Não. Quem nos deu esse conceito foi Tertuliano. E talvez você não sabia disso. Olha o que ele diz nesse texto. Então há o Paráclito, ou Consolador, olha lá, pelo qual o Senhor promete orar ao Pai. Você tem os 3 juntos. E a quem promete enviar do céu após subir para junto do Pai. Ele é, de fato, chamado de outro Consolador, em João 14,16. Ele receberá do que é meu, diz Cristo, em João 16,14, assim como o próprio Cristo recebeu do que era do Pai. Olha o que ele vai dizer no final agora. É que vai influenciar profundamente aquilo que nós entendemos como trindade. Vem deste sujeito aqui, um dos pais da igreja. Ele diz, assim, a conexão do Pai no Filho e do Filho no Paráclito, ou seja, o Espírito Santo, produz 3 pessoas coerentes entre si, as quais, no entanto, são distintas umas das outras, né? Umas das outras. Aqui refutando já a ideia modalista. Essas 3 são uma só essência, mas não uma só pessoa, porque são 3. É daqui que vem o nosso conceito de trindade, de Tertuliano. Ok? Então, mas vocês veem que coisa interessante? Nós pensamos que esse conceito vem direto da Bíblia. Não necessariamente. Agora, o último vídeo vai mostrar qual é o conceito correto da palavra hebraica Elohim, que a escola trinitária diz que é a presença de 3 pessoas em um só Deus, sendo um plural de pessoas.
mas esse conceito está errado. Elohim é um Deus soberano como a única fonte de poder para outros deuses. E esses deuses não são falsos deuses. É Jesus e os anjos. O plural majestático é um plural onde dentro do contexto da língua hebraica é aplicado não somente para se referir à quantidade de coisas, ou seja, várias coisas, ou a pluralidade dos elementos. Não, o plural majestático também é utilizado para realçar a grandeza e a majestade. Então, se El é a forma no singular, Elohim é a forma no plural, não necessariamente aplicado ao Deus da Bíblia, que ele é plural, ou que ele é constituído de vários deuses, mas que esse Deus, ele é excelso, majestoso, ou seja, é a forma humana utilizando-se de um plural majestático para se referir a esse Deus todo-poderoso, todo-soberano. Isso ainda deixa em aberto muitas coisas, né? Tá, ele é divino, mas ele é divino idêntico ao Pai, ele é consubstancial com o Pai, coeterno com o Pai. Jesus acreditava na doutrina da Trindade? Jesus não acreditava na doutrina da Trindade. Na verdade, quem crê que Jesus é o Cristo, ou ungido de Deus, nasceu de Deus. E quem ama aquele que causou o nascimento, ama também aquele que nasceu dele. A 1 João 5,1. Seguimos Jesus, por isso adoramos e amamos Jeová Deus, que causou o nascimento de Jesus. Obrigado a todos, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Tchau!